Está começando o programa Pergunta que a Bíblia Responde. Apresentação: Pastor Gil Ferraza. Realização: Igreja Batista, Filho de Davi. Graça e paz, irmãos e irmãs em Cristo. Sou o pastor Gil Ferraza, da Igreja Batista, Filho de Davi, e hoje venho te ajudar a responder perguntas que a maioria dos cristãos gostaria de saber. Esse programa foi elaborado com o intuito de pregar o Evangelho e divulgar o Reino de Deus. Hoje temos uma pergunta da Berenice Martinelli, da cidade de Salvador, lá no nosso querido estado da Bahia. A Berenice nos enviou a seguinte pergunta: qual a maneira certa de batizar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ou em nome de Jesus Cristo? Vamos então à resposta desta pergunta. Berenice, em primeiro lugar, vamos entender como que os apóstolos batizavam e depois vamos entender como Jesus disse que era para batizar. Em Atos capítulo 2, versículo 38, está escrito assim: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando Jesus ressuscitou, ele disse assim aos apóstolos: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vemos na Bíblia que o batismo era feito nos rios e eram feitos por imersão, ou seja, a pessoa era mergulhada inteiramente nas águas. E na Bíblia também vemos duas formas como os cristãos eram batizados: em nome de Jesus Cristo e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o que precisamos entender é que o mais importante era que os cristãos precisavam crer em Jesus Cristo para serem batizados. Outra coisa importante que precisamos entender é que somos salvos pela graça de Deus. E a graça de Deus é um favor imerecido que Deus concede aos seres humanos, um dom gratuito e essencial para a salvação. A graça é a ajuda divina que nos capacita a amar. É a ajuda divina a servir e a crescer na fé, possibilitando-nos a viver uma vida plena em comunhão com Deus. A graça não é algo que merecemos ou conquistamos através de nossos próprios esforços, através de nossas obras, mas sim um presente de Deus, uma expressão de seu amor e misericórdia, quando deu o seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para que fôssemos salvos. Graça de Deus é um presente que recebemos sem qualquer condição ou obrigação, uma manifestação da generosidade de Deus para com a humanidade. A graça de Deus é fundamental para a salvação, pois nos permite reconciliar-nos com Deus e receber a vida eterna. A graça nos capacita a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, a praticar o bem e amar como Jesus nos ensinou. A graça nos ajuda a crescer na fé, a superar nossas dificuldades e nos aproximar cada vez mais de Deus. A graça nos permite estabelecer uma relação de intimidade e amor com Deus,
vivenciando a sua presença em nossas vidas. Então, vemos biblicamente que somos salvos pela graça de Deus e não pelo batismo, mas precisamos nos batizar porque o Senhor Jesus se batizou para nos dar exemplo, e Ele disse que o batismo era para cumprir toda a justiça de Deus. Então, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma prática cristã que reflete a crença na Trindade, ou seja, em um único Deus que se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo. Ao batizar desta forma, os cristãos reconhecem a importância de cada uma dessas três pessoas divinas na salvação e na vida cristã, ou seja, o Pai representa a origem e o poder criador de Deus, a fonte de toda a vida e graça. O Filho apresenta Jesus Cristo, o Messias, que se entregou pela salvação da humanidade e é o caminho para Deus. E o Espírito Santo é a força ativa de Deus, que inspira, capacita e santifica os cristãos, guiando-os na fé e no cumprimento da missão. Ao batizarem em nome da Trindade, os cristãos manifestam a sua fé em um único Deus, um Deus triuno, que se revela em três pessoas distintas, mas interligadas e interdependentes. O batismo, portanto, é um ato que simboliza a entrada na vida cristã, a reconciliação com Deus e a participação na vida eterna. Já o batismo em nome de Jesus Cristo, como os apóstolos faziam, segundo a tradição cristã, representa a identificação com o sacrifício de Cristo, a iniciação na vida cristã e a admissão na igreja. É um ato público de fé, que demonstra que o batizado se une à morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. O batismo em nome de Jesus Cristo é um ato central da fé cristã, que representa uma profunda transformação e um compromisso de seguir a Cristo e viver em comunhão com os outros cristãos. Mas agora que aprendemos que na Bíblia existe o batismo em nome de Jesus Cristo e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos ver qual o significado do batismo para Deus. O batismo simboliza a morte para o pecado e a vida antiga. Simboliza a morte do velho homem e da velha mulher, quando é imergida nas águas, para que se possa viver uma nova vida em Cristo quando ela sobe das águas. O batismo é a iniciação na vida cristã. É um passo fundamental para se tornar um discípulo de Jesus e seguir seus ensinamentos. O batismo e a admissão na igreja. O batizado se torna membro da igreja, o corpo de Cristo, e se une a outros cristãos em fé e comunhão. O batismo é a profissão pública de fé do cristão. O batismo é um ato público que declara a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O batismo e a remissão de pecados. O batismo é frequentemente entendido como um ato de remissão de pecados, especialmente o pecado original, porque a pessoa não peca porque quer, mas porque nasceu com a natureza do pecado, herdado do pecado de Adão e Eva, e que mais tarde Jesus Cristo, através de seu sacrifício de sangue, consertou o erro de Adão e Eva, morrendo no lugar do pecador e pelo perdão e a remissão de seus pecados. O batismo também nos dá uma nova vida em Cristo. O batizado recebe uma nova vida espiritual,
marcada pelo Espírito Santo que habita dentro do cristão. E quem se batizou é chamado a viver conforme os ensinamentos de Jesus. Para finalizar, vemos que primeiro precisamos nos arrepender de nossos pecados, crer em Jesus Cristo e aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossa vida. Depois, em seguida, devemos nos batizar. E vemos que mais importante é saber que somos salvos pela graça de Deus. E precisamos nos batizar para cumprir toda a justiça de Deus. E precisamos nos batizar em uma igreja séria, uma igreja cristocêntrica, onde Jesus Cristo e a Trindade são o centro de toda a fé da igreja. Precisamos nos batizar em uma igreja que tem como única regra de fé e prática somente a Bíblia. E para concluir, nós, pastores da Igreja Batista Filho de Davi, vendo as duas formas de batismo que tem na Bíblia, nós não falamos eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas quando nós batizamos por imersão nas águas, nós usamos as seguintes palavras: em nome de Jesus Cristo eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendemos que desta forma de se batizar, estamos cumprindo as duas formas de batizar na Bíblia. Berenice, esta é a resposta bíblica que podemos dar à sua pergunta. A Bíblia ensina que devemos manejar bem a palavra de Deus. Não podemos acrescentar e nem tirar nada do que está escrito nas Escrituras. Precisamos ser fiéis à palavra de Deus e tratar esta palavra com reverência, com respeito e sempre com a verdade. Berenice, espero ter ajudado em sua pergunta. E você, que é ouvinte deste programa, também tem uma pergunta ou uma dúvida sobre a Bíblia? Deixe sua pergunta, que assim que pudermos, vamos lhe responder. Programa Pergunta que a Bíblia Responde volta outro dia. A realização deste programa é feita pela Igreja Batista Filho de Davi. Eu, o pastor Gil Ferraza, apresentador deste programa, desejo a você que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você até o dia que vamos nos encontrar no céu. Até mais com o programa Pergunta que a Bíblia Responde.